Terça-feira, 27 de maio. Boa tarde para você. CRN1 está começando agora. O decreto da Prefeitura que prevê o ordenamento da Orla do Rio sofreu algumas mudanças, hein? As alterações foram apresentadas pelo prefeito Eduardo Paes numa reunião hoje. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, esteve presente, entre outras autoridades. Também participaram do encontro quiosqueiros e barraqueiros. A venda de bebidas em garrafas de vidro nos quiosques e a música ao vivo estão liberadas novamente, mas agora com regras específicas. O uso de nomes nas barracas também foi autorizado, desde que dentro de um padrão visual. O decreto, publicado pela Prefeitura no último dia 16, quer organizar e padronizar a ocupação da orla, garantindo segurança e conforto aos frequentadores. A reportagem completa sobre esse assunto você confere logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Representantes das Secretarias de Trabalho e Renda e de Desenvolvimento Econômico participaram de uma reunião aqui no Palácio Pedro Ernesto. Em pauta, a regulamentação das plataformas de aluguel por curta temporada na cidade do Rio. Representantes da rede hoteleira, anfitriões e donos de imóveis foram recebidos na sala das comissões pelo vereador De Angelis Percy, relator da comissão especial. O projeto de regulamentação das plataformas digitais de aluguel por curta temporada, apresentado na Câmara Municipal, é defendido pela rede hoteleira, que considera a atividade uma concorrência desleal e sujeita a problemas como alta rotatividade de moradores e a segurança dos condomínios. Já os donos e anfitriões defendem a liberdade de escolha dos consumidores e argumentam que os problemas de segurança são estruturais da cidade. O representante do Clube de Anfitriões ponderou que o poder público e a própria rede hoteleira desconhecem o funcionamento das plataformas. Quando você faz uma reserva, ele fica registrado lá o nome completo, o CPF, se for nacional, se for internacional, o CNPJ, o documento de identificação, e isso fica na plataforma por 6 meses. Então não quer dizer que, como alguém citou aqui, que não há um registro. Há sim um registro, e ele fica lá nas plataformas. O que cabe agora, no caso das prefeituras ou das secretarias, seria fazer uma comunicação com essas plataformas para ter acesso a esses dados. A locação de curta temporada, ela está prevista no Código Civil, na lei do inquilinato, isso desde a década de 90 e continua até hoje. Inclusive, as plataformas apenas trouxeram um jeito mais moderno de alugar. Mas na década de 90 as pessoas alugavam por curta temporada, por exemplo, uma casa de veraneio na região dos lagos, uma casa na região serrana. Isso era muito comum. As secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho e Renda foram convidadas e compareceram para comentar os impactos dessas plataformas na economia e na geração de empregos na cidade. O secretário de Trabalho e Renda deixou clara a necessidade de uma regulamentação para que a pasta entenda a realidade dos trabalhadores. Segundo ele, a maioria não é contratada formalmente. A questão do anfitrião não é uma categoria regulamentada. Então, isso torna muito frágil os vínculos que são estabelecidos a partir da atividade laboral dessa pessoa. Então, a partir da regulamentação, tanto da atividade do anfitrião quanto da atividade da própria plataforma, eu acho que todo mundo ganha. Eu acho que a gente consegue ter uma dimensão mais clara dos empregos que podem vir a ser gerados a partir daí. A gente garante uma formalidade maior dessa atividade e a gente avança na questão do trabalho, na questão da economia e na questão do serviço que é prestado à sociedade. O subsecretário de Desenvolvimento Econômico reconheceu que a Prefeitura ainda está em processo de negociação para coletar dados desse setor. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Turismo, a secretária Dani Maia, está em contato com as plataformas para buscar ter esses dados, a gente conseguir fazer uma análise melhor da situação, tanto em termos de empregabilidade, como quantos imóveis são, para ter um panorama mais geral do assunto. Precisamos sim encontrar um ponto de equilíbrio, porque tudo aquilo que a gente não tem uma regra, ninguém está certo e ninguém está errado. E, às vezes, por não ter regra, a gente acaba deixando muitas coisas ruins passar. Mas quando temos uma lei e essa lei não é tão burocrática, então conseguimos avançar. Então, eu entendo que a gente está caminhando para algo bom, ainda vai ter várias reuniões. O dia hoje segue quente, sem previsão de chuva. Vamos ver detalhes no Minuto Cor.
Boa tarde, Rio TV Câmara. Vem comigo. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio. Está no ar mais uma edição do Minuto Cor. Última semana de maio com esse clima gostoso de outono. O dia começou com sol entre nuvens e ventos moderados pela manhã. Segundo o Sistema Alerta Rio, para hoje não há previsão de chuva e os ventos devem continuar um pouco mais intensos ao longo do dia. Já as temperaturas estarão variando entre 15 e 32 graus. Agora a gente fala de trânsito. A Transolímpica é uma das principais vias da cidade que liga os bairros de Magalhães Baixos e Deodoro ao Recreio, ficou interditada nessa manhã depois que um caminhão pegou fogo. O incêndio aconteceu por volta das 8h30 da manhã na altura da Estrada dos Bandeirantes, em Curicica. A pista sentido Recreio ficou fechada enquanto os bombeiros controlavam as chamas. Noite de jogos decisivos em São Januário e no estádio Newton Santos. A bola só vai rolar mais tarde, mas já tem ruas interditadas. Desde o meio-dia, ruas do entorno de São Januário estão fechadas para o jogo do Vasco pela Sul-Americana. A partir das 6h30, será a vez dos bloqueios no Engenho de Dentro para o jogo de Botafogo pela Libertadores. Ponto final no Minuto Cor. Essas e outras notícias estão no nosso site e no app cor.rio e no nosso canal oficial no WhatsApp. Também estamos em todas as redes sociais no @Operações Rio. A gente volta amanhã. Para você, um ótimo dia e até lá. A criação da operação urbana consorciada do Parque do Legado Olímpico foi tema de uma reunião hoje aqui na Câmara Municipal. Participaram do encontro vereadores e representantes da Prefeitura, entre outras autoridades. Em setembro, a Prefeitura apresentou o projeto que vai transformar o atual parque na Zona Oeste num polo de lazer, esporte, cultura e entretenimento. A operação urbana consorciada vai integrar áreas públicas usadas durante os Jogos de 2016 aos terrenos particulares da região, ampliando e transformando os usos atuais desses locais. A Prefeitura propõe a transferência do potencial construtivo que existe onde está o Parque Olímpico para outros lugares da cidade, na grande maioria na P4, e com esse potencial você garantir que o Parque Olímpico se eternize para sempre como o nosso grande projeto Disney Carioca, né? Um equipamento que vai trazer grande benefício de turismo para a cidade, e nós debatemos aqui com grande produtividade e o projeto já está na pauta para ser apreciado e ser discutido e ser votado. Então a Câmara dá um avanço muito grande nessa discussão em função de trazer as ideias de vereadores. Um exemplo disso é a questão da mobilidade, do trânsito, da onde está o parque, e isso vai em comum acordo na Barra como um todo. Esse equipamento é importante, mas com essa transferência potencial é importante ver a questão da mobilidade. Acho que isso é fundamental. Todos os vereadores bateram muito nessa tecla, e isso aqui é um símbolo, assim, um registro da importância dessa mediação da Câmara com a Prefeitura para aperfeiçoar o projeto com as emendas. Com a implantação de um equipamento dessa qualidade, a gente pode trazer uma continuidade de eventos para a cidade todo ano, aproveitando uma área que já foi qualificada para a Prefeitura na época das Olimpíadas. E hoje a gente qualifica aquilo de uma vez, usando esse potencial, distribuindo ele em mais áreas. Então, aquele potencial que iam subir os prédios num único local, que era o local do terreno do Parque Olímpico, a gente dilui isso. Então, a gente tem uma grande vantagem na diluição e não concentração desse potencial num único terreno. Evidentemente que isso facilita o escoamento, facilita o escoamento viário, além de trazer o benefício de um parque que já conta com um parque público dentro, né? Então o Parque Rita Lee já é ali dentro, vai continuar público. A gente tem 2 quilômetros de áreas de manguezal que vão ser mantidos pela concessionária, que foi uma vitória da época já da implantação do Parque Olímpico, a recuperação desse manguezal que estava já degradado com a ocupação irregular daquele terreno. Isso tudo foi estabilizado já na época do Parque Olímpico, que a gente pretende agora ter uma administração definitiva e ter esse equipamento para a cidade. E a criação da operação urbana consorciada do Parque Olímpico também aparece entre os assuntos que devem ser debatidos pelos vereadores essa semana nas sessões plenárias. Ao todo, serão analisados 39 projetos de lei, 3 em segunda discussão e 36 em primeira, além de 3 vetos totais do Poder Executivo a proposições aprovadas pelos parlamentares. Entre os vetos que devem ser debatidos está o que trata do Programa Municipal de Apoio Psicológico e Jurídico a profissionais da educação vítimas de violência nas escolas e o que prevê diretrizes para o uso responsável da inteligência artificial no município. Na pauta dos projetos, destaque para a segunda discussão do que estimula parcerias entre instituições privadas e comunidades locais
para garantir direitos às mulheres. Já entre os projetos em primeira discussão está o que institui a Operação Urbana Consorciada do Parque do Legado Olímpico. Também deve ser debatida a proposta que cria o programa Tendas Violetas para acolhimento de vítimas de violência sexual em eventos públicos. Outros projetos aparecem na pauta semanal, como o que garante o afastamento remunerado de 7 dias para servidoras públicas municipais vítimas de violência doméstica, o que regulamenta o enterramento progressivo da rede elétrica e de telecomunicações, o que impede o corte de energia elétrica e água para famílias de baixa renda durante períodos de calor extremo e o que prevê a disponibilização de material didático adaptado para os alunos diagnosticados com mutismo seletivo na rede municipal de educação. CRN1 termina aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Obrigada pela companhia, ótima tarde para você. Até mais. Tchau.